Buenos días, chicos y chicas del segundo año. Vamos a comenzar a classe módulo 9, Colores de Espanha. Esse então é o início do nosso segundo bimestre do segundo ano. Nós vamos abordar aqui nesse primeiro assunto, senhores, o pretérito. Nós concluímos o mês passado falando também do pretérito imperfeito. Esse agora vamos trabalhar outro pretérito. Qual vai ser? Vamos ver. Então, nós iniciamos aqui falando de cores, né? Colores de Espanha. Esse colores tem a ver com o quê? Com arte, né? Vocês já perceberam aqui que nós temos um moinho de vento, só que as suas paletas não são necessariamente aqui, suas hélices, reais. O que parece, na realidade, ser borboletas, né? Aqui no fundo você tem uma. Então, uma arte aí, não sei se impressionista, né? Vocês já estudaram um pouquinho disso, devem saber mais ou menos. Olhem só. Nós temos aqui um senhor já de idade pintando também, um homem, um viejito, um senhor com um quadrito pintando. Temos aqui a seguir um quadro, não? Isso se pode dizer em espanhol que isso é um fresco, né? Uma pintura a base de óleo, muito mais elaborada, né? Você percebe aqui a perspectiva, o fundo, né? A luz, né? Aqui no rosto das meninas, e logo depois você vê aqui um homem, né? Ao lado, meio que entre a escuridão, né? E a luz. Bom, uma arte mais elaborada. Logo depois a gente observa aqui o quadro de uma pessoa que parece ser talvez um autorretrato, não sei. E aqui abaixo temos uma figura meio que pintoresca, né? A gente percebe aí um bigode meio diferente, né? Um número 8, e aí um olhar meio que espantado. Então, vamos ver. O que queremos com isso, né? Tem mais uma pintura aqui que era um pouco mais colorida e diferente das outras, uma arte bem diferente. Uma mesa aqui no fundo, talvez um quadro, uma janela, e algo assim meio que sem forma. Que tipo de arte é essa, né? Eu acho que vocês já tiveram contato. Nós temos algumas perguntinhas a respeito dessas figuras, desses quadros. Pode relacionar os quadros e seus pintores? E aí? Vocês conseguem? Com a base que vocês já estiveram, né, aprenderam de história da arte, na arte mesmo, né? E aqui na escola a gente oferece para vocês. Né? A própria literatura também envolve a questão de arte, né, das escolas literárias que acompanham uma desses movimentos. Então, conheces alguno de esses pintores? Como se chamam? Vamos lá. Aqui ó, tem uma certa dica para vocês, porque esse é um dos caras que vou lhe falar. Eu sou fã de Pablo Picasso, né? Ele, na realidade, foi um dos maiores artistas, né? Que, inclusive, fundou alguns movimentos, como é o caso do cubismo. Esse texto agora ele vai relatar exatamente um pouco sobre a vida de Picasso. E se ele vai relatar algo que ocorreu no passado, então ele vai precisar de usar o quê? Um pretérito. Qual pretérito vai ser esse? Vamos ver. Vamos ver se vocês conseguem identificando já os verbos que estão no pretérito. Pablo Ruiz Picasso, olha aí, ó, foi uno de los más famosos, quizá el más famoso pintor, né? El más famoso pintores, ou de los más famosos pintores del siglo XX, né? Do século XX. Nació, olha aí, nació em 1881 em la ciudad de Málaga, em el sur de Espanha. Ah, então Pablo Picasso é espanhol, né? Nasceu em Málaga em 1881. La transcendência de Picasso não se agota em la fundação del cubismo. Ah, quer dizer, não se agota, tipo, não acaba, não finaliza, né? Na fundação do cubismo. O que é transcendência? Né? Uma coisa que o português, a sua ascensão. Ela não acaba ali na fundação do cubismo, né? Dá a entender que ele foi o fundador. Revolucionaria, tendência que rompió, né? Revolucionária, tendência que rompió, que quebrou, outro verbo no pretérito, definitivamente com a representação tradicional. Aqui essa palavra deve estar separada, tá? Representação tradicional, a liquidar a perspectiva e o ponto de vista único. Ah, então veja que essa visão que ele teve, né, nessa nova modalidade de arte, ele ajudou ao que? A liquidar
a perspectiva e o ponto de vista único. Quer dizer, talvez uma arte, né, um movimento anterior que só tinha esse tipo de visão, ele ajudou a romper com isso. Está aqui, ó, rompeu. A lo largo de sua dilatada trajetória, ao longo da sua... O que é dilatada? Né? Que ele aumentou, expandiu. Né? Essa trajetória dele foi ampla. Pablo Picasso explorou, outro verbo aqui, ó, explorou incessantemente novos caminhos e influiu, esse é separado, tá? Tá junto aqui, mas é separado, e influiu em todas as facetas do arte do século XX. Então ele teve uma influência em todas as etapas, facetas são etapas da arte do século XX, encarnando como nenhum outro a inquietude e receptividade do artista contemporâneo. Então ele foi um cara que teve uma visão muito expansiva sobre a arte e conseguiu influenciar muitos movimentos. Sua total entrega à la labor creadora e sua personalidade vitalista, por outra parte, nunca lo alejariam. O que é alejariam? Distanciariam. Isso aqui não é pretérito, tá? Isso aqui já é um tempo diferente. De los problemas de seu tempo. Tá? Entenda esse alejariam como distanciariam, né, dos problemas do seu tempo. Muito bem. Uma de suas obras maestras, a palavra deve estar separada, tá? Aqui está junto, mas é obras maestras, El Guernica, 1937, né? 1937, é a melhor ilustração de sua condição de artista comprometido. Então veja que ele é o autor desta obra aqui fabulosa, que no mundo é muito conhecida como El Guernica. Na realidade, pelo que eu sei, esse quadro ele retrata os sofrimentos na Guerra Civil Espanhola, né? Um quadro cubista. Continuando então, hijo del também artista José Ruiz Blasto, em 1895, se trasladou, olha aí outro verbo, com sua família a Barcelona, onde o jovem pintor se rodeou de um grupo de artistas e literatos. Geralmente os artistas estavam rodeados de pessoas que escreviam também, o movimento artístico estava muito ligado à literatura. Entre 1901 e 1904, Pablo Picasso alternou sua residência entre Madrid, Barcelona e Paris, mientras su pintura entrava em la etapa denominada Período Azul, fuertemente influída por el simbolismo, que foi outro movimento naquela época. A finales de 1906, Pablo Picasso começou a trabalhar em uma composição de gran formato que iba a cambiar o curso da arte do século XX. O que é século XX? Século XX. Cambiar, vocês já sabem que é mudar. Então ele iria mudar o curso da arte do século XX, com esse comportamento, essa participação que ele teve, bem ativa. Les Demoiselles Avignon. Isso aqui seria um quadro que está titulado em língua francesa. Em esta obra, cumbre, o que é cumbre? Algo que é máximo, está no topo. Confluíram numerosas influências. Elas confluíram, elas estiveram em contato entre si. Entre as que cabe citar como principais el arte africano e ibérico e elementos tomados de El Greco e Cézanne. Olha só, então aqui nesse quadro dá para observar a congruência, a junção de algumas formas de arte, movimentos artísticos naquela época, entre eles a arte africana e ibérica, e os elementos tomados do Greco e o Cézanne, que eram pintores também, esse Cézanne famoso naquela época. Entre 1915 e mediados da década de los 1920, Picasso foi, olha aí de novo, foi abandonando, os rigores do cubismo para adentrar-se em uma nova etapa figurativista, em el marco de um reencuentro entre classicismo e el creciente flujo de lo que el artista dominou, olha outro verbo, sus orígenes mediterrâneos. Casado desde 1919 com a bailarina rusa Olga Khakhlova e padre já de um hijo, Paulo, Pablo Picasso começou a interessar-se por la escultura a raíz de seu encontro em 1928 com o artista catalão
Julio González. Entre ambos, introduziram, outro verbo no pretérito, importantes inovações, como o empleo de hierro forjado. O que é esse hierro forjado? É o ferro forjado, né? Eles aqueciam o ferro e batiam transformando em lâminas, né? E aí também iam montando algumas estruturas. Para finalizar, prestem atenção nos verbos em pretérito. Em 1935 nasceu su hija Maya, fruto de uma nova relação sentimental com Marie-Thérèse Walter, com quem Pablo Picasso conviviu abertamente a pesar de seguir casado com Olga Khakhlova. Senhores, é uma situação meio complicada. O pintor tuvo, que tuvo? Teve muitas amantes. O camarada era complicado. Pablo Picasso morreu, faleceu, em 1973 na cidade de Moulins, França, aos 91 anos. Então, viveu bastante, né? Então, nesse texto, vocês perceberam a presença de vários verbos que estão no pretérito desde o início. Ele foi, né? Vocês observaram? Rompió, nasceu. E essas estruturas são a base da nossa aula. Nós vamos ver agora, inclusive, né, o nome desse pretérito, pretérito indefinido. Pretérito indefinido de indicativo. Eu chamo esse tempo também de pretérito perfeito simples, tá bom? Então, nessa tirinha, nós vamos observar aqui, né, um gato, uma espécie de gato, ele está então falando alguma coisa. Vamos ver o que ele está dizendo. Já me namoré, opa, já me apaixonei, já me rechazaram, já me rejeitaram, já viajé, já estudei, já reprovei. Essa aqui é fácil. Já me animé, já me surpreendi, já me aburri. O que é esse aburri? Alguém sabe? Exatamente isso que você está pensando. Aburri é me entediei, né? Fiquei ocioso. Já juguei, brinquei, já descansei, já perdonei, já errei, esse errei de errar mesmo, né? Equivocar-se. Já festejei, né? Festejei no caso, né? De festa. E todavia me quedam 6 vidas mais. O que ele está dizendo no final? E ainda me restam 6 vidas mais. Quer dizer, o gatinho, né, fez muita coisa no seu passado e ainda tem bastante coisa para realizar. O que ele diz? Utilizamos o pretérito indefinido de indicativo para referir-nos a um hecho. O que é hecho? Fato, passado. E concluído. Esse fato, senhores, ele acontece dentro de um período de tempo acabado, concluído. Suele, o que é suele? Costuma venir acompanhado de marcadores temporais como ayer, que é ontem, tá? Olha, ayer, tá certo? Que nessa frase ela vai ter um papel fundamental. Ayer visité a mis abuelos. Mi hijo nació el año pasado. Veja, as palavras sublinhadas aqui, ayer e el año pasado, são marcadores temporais que vão forçar a conjugação do verbo. Ó, visité e nasceu no pretérito indefinido. Vamos começar então a estrutura regular, que é muito fácil, muito parecido com o português. Se você for conjugar o verbo pintar, beber e escrever no português, você, nesse mesmo tempo, que é o pretérito perfeito simples, né? Você vai ver que fica pintei, pintaste, pintou, pintamos, pintaste e pintaram. Ó, parece. Só que em espanhol fica pintei, pintaste, pintou, pintamos, pintaste e se pintaram. Então, todo verbo da primeira conjugação terminado em AR vai ter essa terminação aqui, se ele for um verbo, ó, regular. Suponhamos que você vai conjugar agora o verbo amar. Eu amei, tu amaste, ele amou, amamos, amaste e amaram. Você vai colocar esse finalzinho aqui, né? Você vai tirar o AR e colocar AM, a raiz seria AM aqui se você estiver conjugando o verbo amar, entenderam? Ó, o verbo beber, eu bebi, tu bebiste, ele bebió, nosotros bebimos, vosotros bebistes e eles bebieron. Então essa é a terminação dos verbos que terminam em ER. Então, se você fosse conjugar agora o verbo comer, né? Qual é a raiz de comer? C-O-M. Coloca C-O-M aqui, ó, no lugar de bebe, que é a raiz de beber. Fica como eu comi, tu comiste, ele comió, nosotros comimos, vosotros comiste e eles comieron. O detalhe é que agora aqui ao lado nós temos um verbo da terceira conjugação no espanhol, mas no português não. No português é escrever, termina em ER. Então tem que ter cuidado com esse tipo de verbo, tá? Olha, o verbo escrever, terceira conjugação fica eu escrevi, tu escribiste, ele escribió, nosotros escribimos, vosotros escribisteis e eles escrevieron. Olha que bacana.
Quer dizer, verbos que terminam em ER e IR têm a mesma terminação quando são regulares. Então, ó, se você fosse conjugar aqui, por exemplo, o verbo partir. Eu parti, tu partiste, ele partiu, partimos, partiste e partiram. Pega a sua raiz de partir e adiciona. Tranquilos? Tá dando para entender direitinho? Vamos lá, espero que sim. Aqui ele tem uma ressalva, ele diz ojo, ojo quer dizer olho, atenção. As terminações de los verbos de segunda ER e terceira IR conjugações são iguais. Eu acabei de falar isso para vocês, né? Bebi, escrevi. Então os verbos que terminam em ER e R, sendo regular, a terminação vai ser a mesma, tá bom? Então vamos continuando. La segunda persona del singular nunca lleva S. Porque lá no presente do indicativo a gente sempre colocava o S, né? Lembra nos verbos? Tu vives. Aqui vai ficar como tu viviste. Então, ela nunca vai levar o S em este tempo. Olha como é que fica na segunda. Pintaste, bebiste, escreviste. Nunca vai colocar o S aqui. Embora algumas pessoas falando espanhol cometem esse erro, tá? Ellos, ellas, ustedes llevan la terminación aron en los verbos de primera conjugación e hieron en los verbos de la segunda y tercera conjugaciones. Pintaram, beberam e escreveram, tá bom? Tá dando para entender? Então, vejam, retomando aqui rapidinho, vamos lá. Se vocês fossem conjugar, por exemplo, o verbo trabalhar, você vai tirar o AR de trabalhar, o que sobra é a raiz. Aí vai ficar como? Eu trabajé, tu trabajaste, ele trabajou, nosotros trabajamos, vosotros trabajasteis e ellos trabajaram. Se você fosse conjugar o verbo temer, ó, tira o AR, a raiz vai ficar como? Aqui ficou bebe. O temer vai ficar TEM. Então tu pegas a raiz e coloca aqui, ó. Eu temi, tu temiste, ele temió, nosotros temimos, vosotros temisteis e ellos temeram. Tá dando para entender? Aqui, ó, se fosse o verbo partir, né, terminado em IR, eu parti, tu partiste, ele partiu, partimos, partisteis e partiram. Então, é um assunto que na regularidade é muito fácil. Vamos ver aqui, ó, uma atividade para vocês. Vuelve a leer el texto, né? Vuelve al texto sobre la biografía de Pablo Picasso y retira de él todos los verbos regulares conjugados em pretérito indefinido que reconozcas. Então, já fiz a leitura com vocês, inclusive eu fui marcando lá, mostrando para vocês, né, alguns dos verbos que estão no pretérito indefinido. Mas ele está te pedindo aqui, ó, verbos regulares. O que são verbos regulares? Assim como esses, ó, a raiz dele, ó, pinte, no caso aqui a raiz de pintar, pinte, não vai alterar. Se mantém em todas as pessoas, igual que beber, ó, bebe, se mantém. Ó. O que está em negrito é a terminação, o que não está em negrito é a raiz, ó, tá vendo? Então esses verbos são regulares. Lá vocês vão procurar só os regulares. Já a atividade 8 diz, completa o texto de abaixo com os verbos entre parênteses em pretérito indefinido. Cadê? Ó? Nascer. Salvador Dalí não nasceu. Como é que é em espanhol? Você viu lá no texto do Pablo Picasso, né? Eu vou dar a dica que é nació. Então você vai pegar, ele é um verbo que termina em AR. Como é que fica a raiz dele? É nascer, fica NAC, né? Aí vai ficar com uma terminação, ó. Ele nasceu. Viu só como é fácil? E aí adiante, ó, vocês percebem que eles vão dando a vocês todos os verbos. Descobrir, que vai ficar conjugado aqui, né? Temos trasladar-se, quando o verbo terminar sempre em SE, tu coloca o C antes, da forma conjugada, vai ficar proclítico, o SE separado, aí fica o verbo, por exemplo, C, aí trasla, aí você vai ter a terminaçãozinha, tá bom? Estabelecer, contar, negar-se, outro verbo que tu vai colocar o C antes, né, separado, vai ficar C, aí se negou, tá? Viajar, né? Chegar, e aí conhecer. Então você tem já forte dica aí dos outros verbos. Então essa atividade que vocês vão fazer, tá bom? E olha só que interessante, nós temos aqui, ó, uma figura que vai falar um pouco da arte do Salvador Dalí, né? Dá continuidade aí ao texto, tá bom? Como ocorreu lá com o texto do Pablo Picasso. Aí a atividade 9 diz para você construir frases com o pretérito indefinido, siga o modelo. Opa, aí então você tem que construir frases em cima do padrão que ele te deu aqui, ó. Vivir Maria Buenos Aires em. Então tu tem o verbo no infinitivo, tu vai ter que conjugar.
Tá tudo embaralhado aqui, você vai organizar. Quem é Maria? O sujeito. Então, Maria, ação do verbo, vivi. Então fica como? Vivió ou vivió em Buenos Aires. Como é que vai ficar aqui? Ó? Passado coche comprarse el año un yo. Como é que vai ficar? Yo, né? Yo começa aqui. Qual é o verbo? Opa, comprar. Só que está comprar-se. Quando tem esse certo, tem que colocar o pronome oblíquo antes. Então, yo, vou dar ajuda aqui, ó. Me compré, eu me compré o quê? Coche, quando? El año passado. Essa seria a resposta, tá? Dando uma força aqui nessa frase para vocês. E assim vocês vão fazer também nas outras frases, tá bom, gente? Beleza. Aqui embaixo nós temos outras, tá bom? E, lógico, no finalzinho aqui nós temos o glossário. O que é esse glossário que a gente fala? Para mostrar para vocês exatamente o significado de algumas palavras. Então, Cézanne é o quê? Pintor pós-impressionista francês, como eu já tinha falado para vocês. Cézanne, que é Cézanne em português, tá? Ele era, então, um grande pintor. Cubismo, movimento artístico vanguardista europeu. Cumbre, parte superior, momento máximo de algo, como eu já tinha falado para vocês. E aqui vocês vão ter as palavrinhas, tá? Completa para os senhores. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Esse é o conteúdo. Pretérito indefinido, façam as atividades direitinho, que eu vou postar lá na sala virtual para que vocês mandem a resposta para mim. Tá bom, gente? Então a gente se vê. Hasta la vista, baby.